Olá, gente. Bom, meu nome é Nayara Felizardo, eu sou repórter do Intercept, com foco no Norte e Nordeste, e estou aqui para conversar com uma enfermeira, a enfermeira Lidiane Oliveira. A gente avisou nas nossas redes sociais sobre essa live, e vamos conversar um pouco sobre a situação do Nordeste, sobre como é a realidade dela em um hospital no sertão da Paraíba, que é uma cidade de Cajazeiras, é na cidade de Cajazeiras, né? E ela, Lidiane, ela é enfermeira nesse hospital e trabalha com pacientes, né, da Covid e tal. Então, estou esperando ela entrar aqui para a gente começar, tá bom? Me digam se o vídeo tá bom, o áudio tá bom, se não tá travando. Bom, gente, voltando aqui, né, ao que que eu estava falando antes, meu nome é Nayara. E como é que ela está lidando com essa situação de pandemia, com a situação de falta de equipamentos de proteção individual, né, que existe lá no... Ah, ela acabou de entrar. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Nara. Tudo bom? Boa Tudo bom? tarde. Eu estava aqui falando para os nossos espectadores, né, falando um pouco sobre você, que você é uma enfermeira do Hospital de Cajazeiras. E se você quiser se apresentar para os espectadores, fique à vontade. Bom, meu nome é Lidiane, como ela já disse, né? Já trabalho no Hospital Regional de Cajazeiras há 12 anos. Eu entrei lá em 2008, né? E uma parte eu trabalhei nas clínicas médicas e cirúrgicas e na urgência. E está mais ou menos com 6 a 7 anos que hoje eu atuo dentro da UTI desse hospital. Lidiane, esse hospital, ele trabalha com várias cidades, né? Ele é um hospital referência para algumas cidades da região, não é isso? Nosso hospital, ele é referência para receber pacientes com suspeitas ou confirmações de Covid. A gente atende a nossa região, que é a região e os municípios adjacentes, e a A gente região... atende... diga. Não, eu ia perguntar, vocês atendem o pessoal da cidade de Cajazeiras, que é onde fica o hospital, não é isso? Isso. E regiões adjacentes também, os municípios adjacentes. E também estamos recebendo pacientes de Souza e da região de Souza, porque somos referência, né? Que, Sim. segundo eu sei, parece que quem determina o hospital que é para ser referência é a Secretaria de Saúde do Estado. Né? Isso compete a eles. Então, nós somos um hospital referência para a Covid. Ótimo. Pronto. Então, vamos começar aqui a nossa live, né? A gente estava dando um tempo aqui conversando um pouco para das pessoas entrarem. E, bom, primeiro, agradecer pelo seu tempo. Eu imagino que deve estar bem corrido aí, né, o trabalho. Com certeza. Está muito Deve corrido. Bem muito desgastante também, acho que para todo profissional de saúde do Brasil, quiçá do mundo, né? Do Brasil não, porque como é uma pandemia, afeta todo o país e os outros também. Então, para os verdade. profissionais de saúde no geral, não está sendo fácil. Isso. Então, gente, só voltando aqui um pouco, né, para quem está entrando agora, eu estou conversando com a enfermeira Lidiane Oliveira. Ela atende numa UTI do Hospital de Cajazeiras. Cajazeiras é uma cidade que fica no interior da Paraíba, na verdade, sertão da Paraíba. É uma cidade pequena, né? E a gente quer conversar, aproveitar aqui a presença de Lidiane para saber como é essa realidade que ela enfrenta, né, na UTI onde ela trabalha, e também para falar um pouco para vocês sobre como está a situação do Nordeste diante dessa pandemia. Né? A gente vê muito falar na imprensa nacional, muito das regiões Sul e Sudeste, principalmente Sudeste, né? São Paulo, Rio, e pouco ouvimos falar sobre a situação do Nordeste, exceto quando já está grave demais, como é o caso do Ceará, né? Que é o estado que tem mais casos e tudo. Então, a gente só Perfeito. ouve falar da região Nordeste quando a tragédia já se instalou, já está grande. Então, é por isso que a gente está conversando aqui sobre isso. Lili, E primeiro nos, interior... e nos interiores da região Nordeste, ainda é pior, assim, questão de visibilidade, porque focam muito nas capitais, né? Só que os sim, interiores também, existem interiores do Nordeste que estão passando por sérios problemas. né? Porque a capital é onde ainda, querendo ou não, tem mais recursos, né? Então, Exatamente. É.
Gente, desculpa, eu vou ter que tirar aqui os comentários, porque estão bem na imagem de Lidiane, para não ficar atrapalhando. Pronto, e agora todo mundo vê direitinho aí a imagem. Bom, Lili, primeiro, nos explica como é que funciona, né, o hospital aí de Cajazeiras. É um hospital pequeno, com poucos recursos. Como é que funciona o atendimento aos pacientes da Covid? Bom, nós somos um hospital regional, que até então, antes da pandemia, éramos referência só para a nossa região, né? E agora somos referência para outra região, que é a região de Sousa. Como todo hospital de interior, principalmente de sertão, da Paraíba, passamos por diversas dificuldades. E com certeza, quando se instalou essa pandemia e foi decidido isso, não tínhamos tanta estrutura para essa demanda, assim como acho que são quase todos os interiores, né? Uhum. Então, assim, tentou-se montar uma estratégia para receber esses pacientes. Então, assim, existe uma ala que foi direcionada apenas para esses pacientes que fica na urgência, que antes era onde tinha o eixo vermelho e o eixo amarelo. Eles estruturaram essa ala para poder receber esses pacientes e montaram um fluxo de entrada desses pacientes, né? Só para eu entender, esses pacientes, quando eles entram, eles não teriam contato com outros pacientes, não é isso? É uma parte reservada. Isso. Eles entram pela entrada específica para eles, vão para a triagem e lá faz essa triagem numa sala antes de entrar realmente dentro da ala, né? Onde tem os pacientes. E se for suspeito, eles entram. Se for descartado, eles vão ser, assim, se não tiver sintomas que sugerem, eles são transferidos para os outros setores, clínicas médicas, ou urgência, ou então para UTI. Uhum. E aí, como é que você trabalha na UTI, né? E a tua UTI, ela não atende, ela foi reservada para outros casos que não suspeitos de Covid, não é isso? Exatamente, isso. Nossa UTI, ela é uma UTI geral. Só que aí, assim, a gente sempre diz tudo teoricamente. Nossa UTI é uma UTI geral, que teoricamente não recebe pacientes suspeitos e nem confirmados de Covid, porque nós não teríamos as estruturas necessárias para recebê-los, como eleitos de isolamento para que não ficassem em contato com outros pacientes, né? Então, a gente não recebe esses pacientes. Porém, muita coisa influencia nessa questão de pacientes darem entrada na UTI e não ser suspeita ou confirmação de Covid. Já passamos por momentos muito aflitivos, porque, assim, para se trabalhar com pacientes suspeitos de Covid, existem os EPIs padrão, que são equipamentos de proteção individual, que tem o padrão que todos os hospitais recebem, né, que são máscaras cirúrgicas, gorros, aventais descartáveis. E existem materiais específicos no trabalho com pacientes COVID, que são as máscaras N95, que atualmente é o maior problema para o país, por causa da dificuldade de encontrar essas máscaras, e os aventais descartáveis, que é quando vai manipular o paciente, ou para fazer impermeáveis, que é para quando vai manipular o paciente COVID, e quando vai coletar algum exame, até os exames de investigação. Enfim, a partir do momento que nós somos uma UTI que não recebemos esses pacientes, alguns EPIs para nós são limitados, quer dizer, são restringidos. Por exemplo, essas máscaras N95. Só que assim... Então, na UTI de vocês, normalmente não se precisa de uma N95 para proteger os profissionais. Exatamente. Normalmente não precisamos, não recebemos. Estamos numa situação de pandemia e o que é que tem acontecido aí com os pacientes? E assim, nós da UTI, e também eu compartilho isso com os meus colegas de clínica médica e urgência, que a gente fica muito angustiada nessa relação de, tipo, escolher quem recebe todos os equipamentos e quem recebe só alguns, porque assim, essa entrada de pacientes no setor implica muita coisa, implica uma avaliação muito clínica do paciente, exige a questão de mais testes para poder fazer caso haja uma suspeita. E na nossa UTI a gente faz procedimentos igual aos procedimentos da ala COVID. Procedimentos como intubação, como nebulização, como aspiração, procedimentos que liberam
eram aerossóis. O que são isso? Partículas que ficam no ar com os vírus e que pode contaminar tanto os outros pacientes como nós profissionais. E nós não temos esse equipamento que que nos protege melhor. O que é que acontece? Nesse período de pandemia, nós já passamos por muitas situações estressantes. 2 casos, inclusive, de que o paciente deu entrada na nossa UTI, de acordo com o protocolo, com a rotina de não ser paciente COVID e tudo. E quando a gente foi investigar a história do paciente, o caso do paciente, né, deixou a gente com uma dúvida. Será que realmente esse paciente é ou não é? E com isso já se começa um estresse na equipe, porque a gente não tem aqueles equipamentos que se essa pessoa, esse paciente entrar enganado, entre aspas, a gente possa se proteger. Então, inclusive, um dos pacientes, com 2 dias depois, ele foi transferido para a ala COVID, porque levantou-se a suspeita. E o outro paciente, ele é pai de um paciente que estava na ala COVID com suspeita de COVID, inclusive entubado. Então, ele era um comunicante. Ser comunicante... Sim. Deixa eu entender. Então, entraram 2 pacientes. Um entrou na ala COVID. Não. E esse que estava na ala COVID era pai desse outro que entrou na UTI e vocês achavam não tinha nenhum diagnóstico de COVID, foi isso? Não, o diagnóstico desses pacientes que deram entrada na UTI, eles não eram pacientes suspeitos de COVID e nem tinham nada confirmado. Só que eles tinham uma história suspeita, entendeu? Eles entraram com diagnóstico de pneumonia. Tudo bem, existem as pneumonias virais, que é ocasionada, por exemplo, pelo COVID. Existem as pneumonias bacterianas, que são as que a gente trabalha comumente, né? O problema é que teve a história desses pacientes que, levantaram suspeitas da gente dizer, será que é COVID? Será que não é? E trabalhar nesse... Tinha me falado... Oi. Um deles, inclusive, você tinha me falado antes, quando a gente conversava, que um deles estava sendo tratado, estava cuidando de uma pessoa que depois morreu de COVID, foi isso? Não, de suspeita de COVID. Esse paciente que deu entrada, ele era comunicante, né, do nosso paciente. Nosso paciente era comunicante desse paciente que estava na ala COVID. Ou seja, era o filho dele que cuidava dele, né? E ele, sendo um paciente que tem restrições de movimento, o cuidado era muito direto do filho. Então, quando a gente soube dessa história, depois que o paciente já estava lá na UTI, depois que a gente conversou com a família e soube que o filho dele estava com essa suspeição lá na ala COVID, com essa suspeita, desculpa, lá na ala COVID, já gera um ambiente de insegurança no nosso trabalho. Porque até onde a gente se pergunta, até onde a gente pode se sentir seguros ou não trabalhando no UTI, que teoricamente não é para receber nenhum caso. Entendeu? Então, assim, é um ambiente que a gente fica muito inseguro pela falta desses EPIs específicos para certos procedimentos. Isso estressa muito a equipe. Vocês precisariam de quê, basicamente, para se sentirem mais seguros nesse ambiente? Hoje vocês não têm acesso à N95 e vocês têm acesso à máscara cirúrgica, pelo menos? Como é que funciona esses EPIs? Bom, hoje a gente tem acesso aos EPIs padrão, máscara cirúrgica, gorros, aventais descartáveis, mas não os impermeáveis, ou seja, se molhar aquele avental da gente, vai molhar a nossa roupa, e os óculos e o protetor facial. Esses a gente tem, que são proteções para gotículas, essas que a gente transmite e gera pela boca, pelo espirro, né, pela respiração. Mas a N95, os aventais impermeáveis, esses nós não temos acesso. Só teríamos se tivéssemos pacientes que tivessem suspeitas, ou então outras patologias, como tuberculose, sarampo, que também liberam partículas iguais aos pacientes da COVID. Só que assim, Nayara, eu acho que... Sim, tu quer falar? Eu acho só para esclarecer melhor para o pessoal sobre essa questão do risco
que vocês estão correndo, mesmo não sendo uma UTI que trabalha diretamente com pacientes de Covid. Exatamente. A questão quando a gente vai para a UTI com quadro de pneumonia, por exemplo, ele é feito um teste nele antes para diagnosticar, comprovar que realmente ele não é suspeito de Covid, ele realmente é uma pneumonia bacteriana? Existe, o hospital está fazendo esses testes? Antes de vocês irem lá reclamar, como é que funciona a testagem dessas pessoas que dão entrada no hospital com quadro de pneumonia? Não necessariamente quando o paciente entra com quadro de pneumonia, ele é testado ou precisa ser testado com os exames específicos para pacientes COVID. É feita uma triagem do paciente, certo? Que eles vão ver através dos sintomas o que basicamente o paciente pode ter. Dentre esse exame clínico que se faz e outros exames que pedem, se for suspeito, já entra na ala COVID. O que preocupa a gente, nós que não estamos trabalhando na ala COVID, que temos restrição de EPIs, alguns não nos são entregues, é justamente o perigo da quebra desse fluxo. Porque, por exemplo, esse paciente, que foi o primeiro paciente que a gente teve lá, que a gente ficou meio assim a respeito do diagnóstico dele, ele, com 2 dias depois, liberado pelo infectologista do hospital, ele foi para a ala COVID. Então, ele passou 2 dias lá com a gente, que se ele fosse um paciente confirmado, teria infectado muita gente, desde que foi quando ele chegou e foi avaliado, e foi entubado, até descer para a UTI, entendeu? Então, assim, tem que ter cuidado nessa quebra desse fluxo. Na UTI, né? Oi? Eu digo, ele teria colocado em risco até os pacientes que estavam na UTI, não é? Exatamente. Vale ressaltar que esses 2 pacientes que a gente teve em questão foram feitos testes e o primeiro deu negativo, tanto o do SWAB, que é o que faz a coleta pelo nariz e pela garganta, como esse paciente que era pai do suspeito, e ele fez 2 testes rápidos, deu negativo também, ele continua com a gente na UTI. Só que assim, graças a Deus que deu negativo, mas a gente numa pandemia não pode trabalhar com a sorte. A pergunta é, e se fosse positivo? E se tivesse tido essa quebra de fluxo do paciente? E aí? Então, o que nos angustia é isso, a insegurança que nós temos de trabalhar em setores que, teoricamente, não recebem pacientes COVID, se deparar em algum momento com um deles, seja por quebra de fluxo, seja por confusões de sintomas, porque atualmente não são mais só aqueles sintomas clássicos de quando a pandemia começou. Não é só febre, tosse, coriza e dor de garganta. Se fosse assim, seria muito fácil. Já se sabe que muitos sintomas se confundem de paciente para paciente. Inclusive, sintomas que podem ser confundidos com uma dengue, por exemplo. A própria equipe da epidemiologia, 2 colegas enfermeiras que foram fazer o teste rápido em um desses pacientes, elas mesmas disseram que foi diagnosticado, já tiveram testes positivos de pacientes só com o sintoma de dor de cabeça, que fez o teste rápido e positivou. Então, a dor de cabeça pode ser confundida com enxaqueca, né? Então, uma pneumonia pode ser confundida também se a pessoa não tiver um olhar crítico e criterioso para esse paciente. E, principalmente, se atentar para a história que as famílias contam. Porque lá na UTI, nós, os enfermeiros, é que somos responsáveis por esse histórico do paciente. E a gente descobre histórias que não vêm descritas para a gente do setor de origem do paciente. A gente descobre depois que o paciente já está lá dentro. Como fui eu mesma que descobri que aquele paciente era pai de um que estava na ala COVID com suspeita de COVID, né? E descobri assim, com uma pergunta banal. Uma pergunta banal, sabe? Então, o que é que está nos afligindo muito? Até onde a gente tem essa segurança para se trabalhar na certeza de que nós não estamos recebendo pacientes suspeitos de COVID? Se muitas coisas estão sendo estudadas, se os estudiosos não estão garantindo nada, os cientistas estão na luta constante de descobrir
Sabe-se que tem várias cepas já no Brasil, sabe-se que já existe mutação desse vírus. O certo era garantir os equipamentos de proteção para todas as pessoas que lidam com esses pacientes, com pacientes diretamente, não é? Eu acho assim, Nayara. Eu entendo a situação, não é só aqui em Cajazeiras que está acontecendo, não. Eu entendo a situação de escassez de EPIs em todo o mundo, né? Em todo o Brasil. Não vou falar em mundo porque eu sei do Brasil, em todo o Brasil, né? Mas eu acho assim, em tempos de pandemia, a gente, nós profissionais da saúde, deveríamos trabalhar todos, independente de quem receba ou não receba paciente Covid, com o mesmo nível de proteção. Até porque procedimentos que geram aerossóis, nós fazemos muito mais com constância na UTI do que mesmo na ala Covid, por exemplo. Entendeu? E Que, agora, e aí, numa situação dessa, de que você fica sem saber se é, se não é, que a história do paciente é confusa, porque às vezes a gente recebe o paciente com histórias muito confusas, com diagnósticos em aberto, a gente, nesse momento, fica todo um estresse para a equipe em si, dentro do setor, né? E isso às vezes afeta a qualidade da assistência a outros pacientes, porque você, num momento desse, você fica assim, fica um pouco fora do seu norte, porque todos nós temos família, né? Então ninguém quer. Eu acho que nós, profissionais de saúde, pensamos até mais nos nossos que estão em casa do que mesmo em nós que já estamos ali todo dia e sabemos que é um risco que corremos. Agora, é um risco que corremos na função da nossa profissão. E não deve ser um risco que corremos por falta de um EPI que, porventura, não pode ser liberado. sim. Tem a diferença, entendeu? E agora em Cajazeiras tem um detalhe, né? O comércio foi reaberto, eu Foi. li sobre isso. Na contramão de tudo. Isso. E eu vi um dado aqui que me chamou muita atenção. No dia 22 de abril, que foi quando o comércio foi aberto, havia na cidade 2 casos confirmados. 2 semanas depois, esse número aumentou 8 vezes. Em 2 semanas de comércio aberto. Né? E assim, isso pode parecer pouco para quem é de cidades grandes, que lida com muitos casos, mas nós que conhecemos a realidade de pequenas cidades, a gente sabe o quanto isso pode provocar uma grande tragédia, né? Um grande caos na saúde, porque os hospitais nessas cidades pequenas não têm nenhuma estrutura, né? Já lidam com falta de estrutura há muito tempo. Já sofrem com isso. Isso é problema de sistema único de saúde, de gestão a nível federal, enfim, é uma coisa bem maior. Não é só esse momento. E aí, assim, e aí o que eu quero te perguntar é isso. Qual é hoje, qual é a condição do Hospital de Cajazeiras de receber pacientes, de aumentar o número de pacientes? Tem UTI, tem leito de UTI, tem respirador disponível hoje para lidar com esse aumento de 8 vezes em 2 semanas no número de casos? E considerando que é aqui de Cajazeiras, né? Porque ainda existe o uso da cidade vizinha que também vem para cá. Nayara, assim, eu te confesso que a estrutura em si do DALA Covid eu não conheço bem, porque como nós não trabalhamos com esse tipo de paciente, teoricamente, eu friso sempre, teoricamente, porque quando a gente está ali trabalhando na prática, a gente vê outra realidade. Enfim, como a gente supostamente não trabalhamos com esses suspeitos, nós não temos acesso a essa ala. Até onde eu sei, são 6 respiradores dentro dessa ala. Pode até ter aumentado. Eu não posso não estar atualizada, porque diz que iam chegar mais respiradores, né? Então, quando iniciou a ala Covid, iniciou 6, com 6 respiradores, né? Que tem lá. Até então, eu acredito que não tenha lotado essa ala, não. Eu não sei se felizmente ou se infelizmente aqui ainda não chegou a ficar tão apertado, né? Porque, não sei se porque realmente as pessoas não estão adoecendo e tomara que não estejam, porém, subiu muito rápido, né? Ou se a quantidade de testes não são suficientes para diagnosticar, existem pessoas aí assintomáticas transmitindo, né? Pessoas que não, porque eu posso estar infectada, Nayara, e posso não saber, porque vai depender de imunidade, vai depender de tudo para eu manifestar os sintomas. Então, se eu for uma pessoa relativamente saudável, talvez eu passe sem nem sentir, mas eu assintomática eu posso transmitir.
para outras pessoas. E o problema está aí, na deficiência dos testes, porque são poucos, não são suficientes. Para você ter uma ideia, inicialmente, quando o ex-ministro Mandetta falou que iam chegar a testes rápidos, o protocolo era para fazer em todos os profissionais de saúde, que é quem lida diretamente, né, com a situação, ou pelo menos nos profissionais que lidam com essa realidade diretamente, né, com os pacientes. Porém, agora os testes estão sendo feitos só para quem apresentar sintomas. Isso não é só aqui, é no Brasil. Hã? Mesmo nos profissionais de saúde, só está sendo feito para quem apresentar os sintomas, não é isso? Exatamente. Então, assim, tem os assintomáticos, né? Já teve profissionais que pagou o próprio teste e a assintomática descobriu que era positivo. Então, assim, até onde a gente trabalha com essa segurança? Então, por isso que eu digo que todo profissional de saúde é para trabalhar com o mesmo nível de proteção. Eu entendo a escassez dos EPIs, eu entendo as pessoas que não têm muita consciência ao usá-los, né, que isso acontece também, por incrível que pareça. Mas eu acho assim, se o profissional de saúde adoecer, e agora eu puxo para o lado da enfermagem, que é quem fica diretamente 24 horas ligado ao paciente, são os técnicos que estão fazendo lá as nebulizações que precisam ser feitas. Somos nós, a equipe, que estamos lá 24 horas por dia, que está fazendo medicação, que está dando banho em paciente. Então, a enfermagem tem um contato mais direto, mas também não tirando a importância para os outros colegas das outras profissões. Então, mas a enfermagem tem um contato mais direto. Não é à toa que as estatísticas estão aí. Mais de 70 profissionais de enfermagem, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, estão morrendo para, por exemplo, uma suposição só, né? 20 médicos para 20 fisioterapeutas, entendeu? A enfermagem está morrendo mais e está se afastando mais das suas atividades. Então, precisa-se de proteção para todo mundo. E eu sei que a escassez é grande, mas aí, assim, cada profissional que zele pelo seu material que receber. Mas daí a não receber porque não tem necessidade, porque vocês não recebem, e porque só vai receber se o protocolo disser que tem para receber. Isso eu não concordo e é uma queda de braço constante com essa questão que a gente tem. Sem contar... Diga. Pode me interromper, porque eu vou me empolgando, vou falando. A gente, deixa eu me ver quanto tempo nós temos. Temos 10 minutinhos. Tá, temos que encaminhar para o encerramento. Pronto, tá bom. Um levantamento aqui pelos últimos boletins, né, das secretarias estaduais de saúde no Nordeste. E os dados que eu tenho aqui é que o Nordeste ele concentra 1/3 dos casos no Brasil, né? Então, é uma região que concentra 1/3 dos casos, e já são mais de 44 mil casos confirmados da doença, e 29% das mortes pela Covid ocorreram aqui na região, né? Enquanto isso, nosso presidente está aí marcando, dizendo que vai marcar um churrasco. E aí eu queria que você, como profissional de saúde, o que você gostaria, como profissional de saúde que está em risco, como você falou, diria para pessoas como o próprio presidente, como outras pessoas também que estão negligenciando essa crise, Lili? Mulher, é complicado isso aí. Para nós, profissionais de saúde, acho que um tapa na cara doeria menos do que ver o representante maior do país incentivar as pessoas a se aglomerarem. Porque ele é formador de opinião, não da minha, deixar bem claro. Mas ele é formador de opinião dos eleitores dele, principalmente. Né? Então, o que ele fala na televisão pode ser o reflexo do que a gente está vendo nas ruas. Porque se as pessoas já não estão querendo aceitar a quarentena, já não estão querendo aceitar o isolamento, porque realmente é muito difícil e complicado, e ele incentiva dizendo um negócio desse, então ele está pegando essas pessoas e jogando na rua, nas aglomerações, no comércio. Então, assim, eu diria para ele que, no mínimo, ele é um irresponsável. Para não dizer pior, né? Porque se eu tivesse, como dizer diretamente para ele, acho que eu perdia meu réu primário. Mas, enfim, ele é irresponsável, a palavra é essa, para não ser tão agressivo, né? A palavra é essa, irresponsável, porque era para ele estar juntando forças com nós, profissionais de saúde, para incentivar as pessoas
a obedecerem às regras, porque quem está dizendo que a gente tem que fazer isso não é ninguém leigo, são estudiosos de anos. São os mesmos que hoje que descobriram vacinas que hoje nós tomamos para evitar doenças, são os mesmos que descobriram medicamentos que hoje nós tomamos para evitar muitas ou para curar muitas doenças. Então, por que não acreditar nele agora? Só porque precisa ficar em casa? Só porque precisa abdicar de algumas coisas? Então, assim, ele é um irresponsável quando ele vai para a televisão dizer isso, porque ele está influenciando muitas pessoas a quebrarem essa quarentena e, com isso, a infectar e matar muitas pessoas. Bom, Lili, já se encaminhando, né, para o encerramento, eu queria saber quais são os seus planos para depois que tudo isso passar, toda essa situação, né, de tensão passar, o que é que você pensa aí em fazer depois de tudo isso? Porque acho que agora você só tem trabalhado mesmo, né? A rotina do profissional de saúde não mudou, na verdade, nessa pandemia. Piorou em relação a tudo, a estresse. Planos. Mulher, assim, eu antes dessa pandemia eu fiz tanto planos, inclusive de uma viagem que não deu certo, que eu nem vejo mais no futuro. Eu penso mais agora no presente. E os planos que eu tenho, primeiro de todos, é não adoecer, né? Inclusive, como não estão sendo disponibilizados certos EPIs, nós estamos comprando, né? Então, para justamente conseguir cumprir esse plano de não adoecer. Então, é não adoecer, porque muitos profissionais da gente, da saúde e da enfermagem, principalmente, estão sendo afastados e já morreram vários. Ou seja, já perdemos vidas. Tá tendo baixa na assistência por causa disso. Está entrando em colapso o sistema por causa disso também, porque está reduzindo o número de profissionais. Se nós adoecermos a população, aí vai ser difícil. Se os profissionais de saúde adoecerem, vai ser difícil. Então, assim, eu espero não adoecer minha mãe, que é com quem eu moro. E o futuro, o que vier, quando passar, é lucro. Porque quem não for vítima dessa pandemia, com certeza vai sair com sérios problemas psicológicos, principalmente dentro da saúde. E queria fazer... Sim, diga. Pode falar. E, assim, um alerta que eu queria pedir, assim, até implorar, se for o caso, para a população se conscientizar, obedecer à quarentena, ficar em casa. E ficar em casa não quer dizer juntar 10 amigos para fazer churrasco e beber, não. Porque esses seus 10... mas a gente tem cuidado. Sim, mas esses seus 10 amigos, você não está sabendo onde cada um, com quem cada um está se relacionando, se eles estão obedecendo. Tem gente que precisa sair para trabalhar, que isso é infeliz, como eu, por exemplo, eu preciso sair para trabalhar. Então, assim, não é juntar um monte de gente, é ficar em casa só com as pessoas da família. É deixar os EPIs para os profissionais de saúde. O que a gente vê muito é gente na rua com máscara N95, que são aquelas máscaras bico de pato. Gente, a população não precisa dessa máscara. Porque essa máscara é quando faz procedimentos específicos dentro do hospital. Não comprem ela, por favor. Deixem para nós, porque a falta desse equipamento é o que causa isso. A restrição de liberação do equipamento para os profissionais de saúde é o que causa o adoecimento dos profissionais de saúde. Eu acho que os órgãos responsáveis deveriam restringir essa venda desse EPI para a população, porque eles não precisam, de forma alguma. Então, assim, não usem, gente. Se vocês estiverem em casa, doem para algum hospital. É muito importante. Porque vocês precisam da gente. E se a gente adoecer, vai ser difícil para a população. Lili, muito obrigada pelo teu tempo. Informar para os leitores que esse vídeo, os espectadores, que esse vídeo vai ficar por 24 horas no Instagram. Vai ficar também disponível no nosso Facebook e no YouTube. E lembrar também para todos vocês do nosso link no Catarse, para que vocês apoiem o jornalismo independente, o jornalismo que não tem medo, o jornalismo que mete o pé na porta, como é a nossa campanha. O nosso link é catarse.com/Intercept. Então, muito obrigada, Lili. Obrigada a todos vocês que acompanharam até aqui. E fiquem de olho, porque sempre nós vamos voltar com outros entrevistados, com outras pessoas falando sobre a situação de estados do Nordeste, estados do Norte, né, nesses lugares que geralmente a gente não ouve falar na imprensa nacional
e que são lugares que estão sofrendo muito também com essa pandemia. Então, um abraço e boa Eu que tarde. agradeço também. Eu que agradeço, obrigada. Espero ter conseguido passar assim, mais ou menos o que é que a gente está vivendo e espero mais conscientização dos gestores, tanto das instituições de saúde como dos governos e também da população, principalmente, porque todos nós precisamos uns dos outros nesse momento. Obrigada. Boa Beijo. tarde. Boa tarde.